A paz do Senhor. Hoje o tema da reflexão é lutando sozinha. E o texto ele se encontra em 2 Reis 5, de 1 a 5. Vamos ler? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E Naamã foi contar ao rei o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E este capítulo ele narra a história de Naamã, esse comandante do exército ali da Síria. Mas a evidência dada a essa reflexão é sobre a escrava da casa de Naamã. E a serva israelita, ela foi pega num combate entre a Síria e os israelitas. E Naamã, o líder das tropas do exército, ele levou esta garota para sua casa, para trabalhar, para servir como empregada na sua casa. E ali, naquela casa, ela presenciava cenas estranhas, coisas fora do contexto de quem busca a Deus. Então, essa palavra é para aquelas mães, aquelas pessoas que estão lutando sozinhas, pessoas que estão lutando sozinhas em oração pela família e muitas vezes são mal compreendidas quando falam algo espiritual com aqueles que o rodeiam. E por incrível que pareça, a vida cristã muitas vezes é de pessoas solitárias. Nós temos alguns exemplos na Bíblia: Ana, Débora, Agar, Elias, Moisés, João Batista. E talvez dentro do seu lar você está nessa empreitada de ganhar sua família para Cristo sozinha. E não há apoio, não há ajuda. Todos remam contra você. Eles não te compreendem. Por quê? Porque eles não receberam a luz, a percepção que você recebeu. E quem tem esse sentimento? Muitas vezes nós nos sentimos sozinhas. E, geralmente, os períodos mais sombrios que vivemos é quando nós estamos solitários. Paulo, apóstolo Paulo, o maior escritor da Bíblia, evangelista, teólogo, ele foi o teólogo que mais ganhou almas para Cristo. E em sua última carta, em 2 Timóteo 4, ele estava numa prisão, sozinho, e depois ainda morreu decapitado. E essa menina, serva de Naamã, ela nos ensina que não devemos desistir, mesmo quando estamos sozinhas. No verso 2, somente nesse capítulo, que ela é citada. Ninguém sabe o nome do pai e nem da mãe, e nem o nome dela. Ela tinha menos de 14 anos. E o que isso representa? O que podemos tirar do exemplo dessa garota? Nós podemos tirar que ela era a única que tinha o conhecimento sobre o Deus verdadeiro. Aquela família era pagã. Toda aquela família estava em crise por causa da enfermidade, da lepra de Naamã. E todos perturbados, sem direção para sair daquela crise. Mas aquela garota possuía o conhecimento de como livrar daquela situação. Mas ela estava sozinha. Ela vivia observando aquela situação, mas provavelmente ela não podia falar por não ser compreendida. E nós? Nós lidamos com alguma crise dentro de casa, com frieza espiritual, desprezo com as coisas de Deus, e nem sempre podemos falar, porque não seremos compreendidas. E nós
precisamos estar atentas em oração, esperando essa oportunidade chegar. No verso 3, ela fala que ela conhecia o profeta de Deus. E Naamã, talvez ele já tinha ouvido falar do profeta, mas o desprezava, ele não dava devida atenção do poder abençoador dele. E muitas vezes, nosso marido, filhos, parentes, amigos, vêm à igreja e ouve a mesma pregação que você escuta. E quando chega em casa, quando ele desfaz tudo o que ouviu e você se sente sozinha, eles não conseguem discernir a mensagem e dizem que conhecem a Deus. E a escrava, ela era a única daquela casa que conhecia o poder transformador de Deus, mas eles não tinham entendimento. Às vezes pensamos, como eu gostaria que compreendessem o que eu compreendo, a fé, a cruz, a renúncia que devemos ter. Você vem ao culto com eles e quando vai embora, você percebe que eles não entenderam o que é cultuar a Deus. E é o mesmo caso. Aquela menina estava só. No verso 3, diz que ela o conhecia, ela sabia onde ele estava. Só ela sabia. E você também é a única que o conhece e sabe onde ele está. E dentro da nossa casa, nós vemos nossa família com a lepra do pecado. Aquela menina tinha discernimento do mal que estava naquela casa, assim como nós. Aquela garota, ela sabia que aquela lepra ia comprometer a posição do comandante de Naamã, o seu casamento, ou seja, a vida daquela família. A salvação daquela família estava sobre ela. A salvação da sua família está sobre você. No verso 4, a menina, ela conseguiu influenciar Naamã. Como? Como ela conseguiu fazer isso? Ela dava testemunho. Ela era generosa, cheia de fé, compassiva e sem rancor. O testemunho dela o convenceu de deslocar para Samaria. Ele não dava ouvida, ele não daria ouvido a uma menina qualquer. E nós devemos também dar testemunho para a nossa família. Ela estava só. Só ela orava, só ela lia a palavra, só ela jejuava, louvava. Ela sofria de ver a dor de Naamã. Naamã estava sem esperança e ela não desistiu. No versículo 3, ela fala que ele, o profeta, o curaria da sua lepra. Ela tinha certeza que ele seria curado. Sabe por quê? Porque ela tinha fé. Então, através da nossa fé, Deus pode operar em nossa família. Ela disse que ele estava em Samaria. Ela indicou o local onde estava o profeta. Ela conduziu Naamã a Deus. Então, conduza a sua família a Deus através da oração, dos joelhos dobrados, pedindo oportunidades para conduzi-los a Deus. Aquela menina conseguiu e nós também podemos conseguir. Insista, lute, ore. Aquela menina creu por eles. Não desista. Se você desistir, a sua família pode ir por inferno. Não desista. Em Salmo 121, ali nós vamos ver onde nós podemos conseguir a força. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor
protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esta palavra, que esta palavra venha de encontro a cada coração, Senhor, e nos momentos que nos sentimos sozinhas, desanimadas, que possamos nos lembrar que o Senhor está conosco e que jamais venhamos desistir da nossa família, que possamos em todo o tempo clamar, chorar e dobrar os nossos joelhos, que possamos lembrar que o Senhor é o único que pode nos socorrer. Obrigada pela tua graça que nos alcançou. Em nome de Jesus. Amém.